Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar a estudar uma das mais interessantes, fascinantes civilizações da história da humanidade, o Egito Antigo, tá? Primeira coisa que eu quero fazer é localizar o Egito para vocês. O Egito se localiza na região nordeste do continente africano. Essa região, ela é uma região desértica, mas ela é cortada no sentido sul para norte por um grande rio chamado Rio Nilo. E esse rio, em determinada época do ano, ele transborda, né? Ele nasce na região mais central do continente africano e em determinada época do ano ele transborda e ele deságua ali no mar Mediterrâneo. Bom, é ali que começa a nossa história então, tá? Há mais ou menos 3.500, 4.000 anos antes de Cristo, aquela região que corresponde ao Egito antigo, né? Aquela região próxima ao rio Nilo, moravam diversos povos lá, divididos em clãs, unidades familiares. E esses clãs, essas unidades, né? Elas serão chamadas de nomos, tá? E eram chefiadas por um nomarca, né? Um chefe local. E essas comunidades viviam basicamente da agricultura. Então eles utilizavam a água do rio Nilo para desenvolver a agricultura. Então eram pequenos estados independentes, tá? Com o passar do tempo, né, o aumento populacional, eles viviam da agricultura, o aumento populacional e tudo mais, a necessidade de conquistar mais terras. E aí esses nomos, eles foram se juntando, né, essas comunidades foram se juntando, e aí formaram-se dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era chamado de Alto Egito. Por que o reino do sul Alto Egito? Porque era uma região mais montanhosa. E a região mais ao norte chamada de Baixo Egito, que é uma região de terra baixa que já está desaguando ali no mar Mediterrâneo. Tudo bem? E ali por volta do ano 3200 a.C., esses reinos eles foram unificados por um chefe local chamado Menés, que vai se tornar o rei de toda a região, né? Vai ter um território todo unificado. E ele se torna o faraó. O faraó, para a sociedade egípcia, ele é considerado um semideus, o filho de Ra, dono de todas as terras e de toda a riqueza. Mas para a gente entender um pouquinho sobre a história do Egito, a gente tem que entender um pouquinho sobre a sociedade egípcia. Era uma sociedade dividida, tá? De maneira rígida. E não havia uma mobilidade social. O que é mobilidade social? Mudança de classe social. Aí nós tínhamos lá no topo, né, o faraó e sua família. Mais uma vez eu bato nessa tecla. O faraó era considerado um semideus. Ele era venerado como um deus, um representante dos deuses na face da terra. E o poder político que ele exercia era também um poder religioso. Então a gente chama isso de monarquia teocrática. Teo, divino, Deus, crático, poder político. A sociedade egípcia basicamente era dividida em duas camadas, depois do faraó e sua família, as camadas privilegiadas e as não privilegiadas. Quem eram os privilegiados? Eram os sacerdotes, homens que cuidavam da religião e justificavam, né, o poder do faraó através da religião. A nobreza, né, que muitos nobres eram aqueles chefes de nomos, né, que eu já falei com vocês. Os funcionários públicos, principalmente os escribas, que era uma classe bem privilegiada, né, cobradores de impostos, homens que dominavam a escrita, por isso o nome escriba. E a classe não privilegiada, formada de artesãos, camponeses, escravos, soldados. Os camponeses formavam aí a maioria da população, mas também tinham os escravos, tá bom? Os camponeses e os artesãos, eles eram obrigados a dar parte de sua produção para o Estado, no caso o governo, em troca do direito de cultivar o solo. A economia egípcia era basicamente a agricultura, mas também existia, né, o artesanato, um pequeno comércio, tá? Que depois vai ficar grande esse comércio na expansão. E eles cultivavam o quê? Trigo, cevada, legumes e principalmente o papiro.
que era um capim longo, né, que dava margens ali do rio Nilo, e através desse capim eles desenvolveram um suporte de escrita, que é o tataravô do papel, né, que eles vão utilizar para escrever a escrita egípcia que eu falo daqui a pouco. É impossível estar falando da civilização egípcia sem estar falando na questão da religião, né, porque está muito atrelada, muito junto ali. Os egípcios, eles acreditavam em vários deuses, portanto, eles eram politeístas. E eles imaginavam esses deuses de uma forma bastante diferente do que a maioria da população imagina hoje. Forma humana e animal. A gente chama de forma antropozoomórfica. Antropo, humana. Zoo, de animal. Mórfico é forma, meio humano, meio animal. E essas forças, essas divindades, estavam ligadas às forças da natureza. Eles também acreditavam numa vida após a morte, mas é um conceito diferente do conceito cristão. O cristão, por exemplo, ele acredita que depois que a gente morre, o corpo apodrece e a alma, né, vai para um outro plano. Eles não, eles acreditavam que a alma poderia voltar no próprio corpo. E aí eles desenvolveram o sistema de mumificação, que é a conservação de cadáver, de corpo, tá? Então eles tinham todo um cuidado especial, né? Eles abriam, né? Retiravam as vísceras, o intestino, o fígado e o cérebro, a região do cérebro, eles tinham o tipo numa varetinha que eles introduziam pela narina e faziam uma curetagem, uma raspagem e escorria aquilo lá, tá? Porque eles acreditavam que poderia estragar o corpo, a conservação do corpo. E aí eles pegavam esse cadáver, né? Já tiraram as vísceras, e aí eles colocavam numa solução de várias ervas, sal, enfaixavam esse corpo, colocavam num caixão, né? Num caixão chamado sarcófago, um caixão especial, que a tampa do caixão ela tinha esculpido o rosto do morto, porque eles acreditavam que essa alma ia para um outro plano, onde seria julgado, né, num tribunal, né, um juízo final, um tribunal, o tribunal de Osíris, e poderia voltar no próprio corpo, tá? Eles diz que pegavam, era a crença deles, pegavam a alma da pessoa e colocavam numa balança, do outro lado tinha uma pena, então o coração da pessoa deveria ser leve como aquela pena. Então, se fosse leve, ele teria o direito de voltar, né, nesse corpo aí. Citando algumas divindades egípcias, o Horus, né? O Ra, que era considerado o deus Sol, a Ísis, a deusa da fertilidade, Anubis, o deus dos mortos. Além desses deuses, eles acreditavam em animais sagrados, como o gato, o crocodilo. Tudo bem? Bom, sobre a escrita egípcia, tá? Os egípcios eles possuíam 3 tipos de escrita. Uma escrita chamada hieróglifica, que era uma escrita sagrada, era pictográfica. O que é pictográfica? Símbolos, desenhos, que querem dizer uma frase, uma palavra, tá? A escrita hierática, que era bem simples, né? Usada em documentos, e a escrita demótica, que era uma escrita mais popular. Mais uma vez, né, desenhada, né, eram os desenhinhos que simbolizavam tudo isso, num papiro, numa folha daquele capim que era entrelaçado e batido, depois secado, era o suporte de escrita deles naquele momento. Os egípcios ficaram famosos na arquitetura, né, principalmente construindo mastabas, que eram túmulos, e templos para os deuses também, mas eles ficaram famosos pelas pirâmides, que eram grandes construções, blocos de pedra, né, que foram construídos pelos primeiros faraós. Eles acreditavam que a pirâmide ela tinha uma função especial, era o túmulo do faraó, da família do faraó, tá? E quando ele morria, todos os pertences dele eram levados lá, tá? E o arquiteto, o cara que desenhava, né, a pirâmide, ele logo depois ele era morto, né, para ele não divulgar os segredos da pirâmide.
as entradas, as armadilhas que tinham lá na arquitetura, tá bom? Bom, continuando, sobre o túmulo dos faraós, né, que eram as pirâmides, demoravam décadas para serem construídas. As mais famosas são aquelas visitadas até hoje, né, ponto turístico ali perto da cidade do Cairo, a capital do Egito, as pirâmides de Kelpis, Kefren e Miquerinos. Bom, como eu já disse a vocês, finalizando agora, a economia egípcia era baseada na agricultura. Então eles desenvolveram, para a época, um avançado sistema de domínio das águas do rio Nilo, né? Canais de irrigação, diques, né? Para sustentar a agricultura, né? Então eles desenvolveram, para a época, construções de reservatórios, canais de irrigação, tá? E usavam também animais, né? Nesse processo aí para trabalhar com a agricultura, tá bom?